Shalom, povo de Deus, vamos dar início a mais um culto. Vamos estar adorando ao Senhor e engrandecendo o seu santo nome. Feche seus olhos comigo, curve sua cabeça, questão de honra. Pai, te adoramos e bendizemos o teu nome. Queremos engrandecer o Senhor aonde nós for, onde estivermos, que podemos sempre entronizar, Pai, o seu senhorio, o teu poder, a tua grandeza sobre nós. Venha se fazer presente, ser adorado, ser engrandecido por tudo que o Senhor é. Pai, o Senhor merece toda adoração, todo domínio, todo louvor. Venha neste momento partilhar conosco, Pai, desse relacionamento de paz, harmonia e graça. Obrigado por tudo, Deus. Receba a nossa adoração, o nosso culto, que é totalmente para Ti. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Deus. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, me salvou e curou. Ele me deu um destino, uma capa, um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o ID. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai. Meus barcos no cais, e eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, me salvou e curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o ID. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: afundei meus barcos no
tenho você, Deus. Palavras de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Só tenho você, Deus. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde ir. Sou totalmente teu. Fui encontrado pelo teu amor, pelo teu amor. Eu sou totalmente teu. Fui contemplado em ser com você, ser com você. Somos com você, com você. O meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou o jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra e nem se merece, o amor se ganha, de graça o recebe. E eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. O meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou o jardim de novo em mim. E se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra e nem se merece, o amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer, eu quero
conhecer Jesus. Eu quero muito, eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. O meu amado é o mais belo em milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. E A graça e a paz do Senhor Jesus, meu querido irmão, irmã, que Deus possa te abençoar nesse momento que você está aí, cultuando com a gente. E eu gostaria desde já de desejar a você uma feliz Páscoa. Hoje, o dia que a transmissão está sendo feita, Sexta-feira da Paixão, uma data muito cara para nós cristãos, tempo que nós celebramos a vitória de Cristo sobre a morte. Ele morreu, foi crucificado. Deus abriu mão do próprio Filho para não abrir mão de nós. Mas nós sabemos como termina essa história. E que o Senhor possa realmente nesses dias trazer uma unção nova para você, possa realmente te encher de graça, de unção, de poder, e que nesse tempo de reflexão realmente possamos ter a nossa fé renovada. Dando continuidade a uma série de ministrações que nós começamos já há algumas semanas, intitulada Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós vamos avançar e vamos hoje ministrar sobre a carta à igreja em Sardes. Por isso eu te convido a abrir a tua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 1 em diante. Apocalipse, capítulo 3, versículo 1 diz assim: Ao anjo da igreja em Sardes escreva: Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as obras que você realiza, que você tem fama de estar vivo, mas está morto. Fique vigiando e fortaleça o restante que estava para morrer, porque verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença do meu Deus.
Lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu. Guarde-o e arrependa-se. Se você não vigiar, virei como ladrão, e você de modo nenhum saberá em que hora virei contra você. Mas você tem aí em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Elas andarão comigo, vestidas de branco, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Oremos. Senhor, diante de mais essa ministração, que o Senhor realmente possa falar de uma maneira ímpar, de uma maneira poderosa, a cada coração e mente que está neste momento, ó Pai, diante de uma televisão, de um monitor, de um celular. Que o Teu Espírito, Pai, possa comunicar a Tua vontade, o Teu querer, para a Tua igreja nesses dias de hoje. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos, conforme eu falei, num tempo de Páscoa. Essa mensagem está sendo transmitida numa sexta-feira santa. E na sexta-feira santa a gente lembra da morte de Cristo Jesus. O sacrifício de Jesus, o Cordeiro de Deus, que entrega a própria vida e leva com Ele os nossos pecados, a nossa condenação, todo o castigo que estava sobre nós, para nos dar vida em abundância, vida eterna. Todavia nós acabamos de ler um texto de uma igreja que, apesar de ter recebido também o benefício da morte e acima de tudo da ressurreição em Cristo, que conforme eu disse nos traz vida, ela era uma igreja que estava vivendo de forma moribunda, ou seja, quase morta. Suas energias estavam chegando ao fim, as suas forças chegando ao fim, a sua vitalidade chegando ao fim, o que estava levando a quase óbito. Já havia uma certidão de óbito pronta, preparada para aquela igreja. E eu entendo que essa mensagem ela não fica restrita apenas à igreja em Sardes. É uma mensagem que o Espírito Santo de Deus traz a cada um de nós, para que nós possamos experimentar, vivenciar, desfrutar daquilo que Jesus fez por cada um de nós, que é nos dar exatamente essa vida e vida em abundância. E muitas vezes nós, apesar de sermos alvo do amor, da graça e dessa vida de Deus, nós não vivenciamos plenamente tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz e nos deu por direito como herança. Essa igreja vai nos ensinar muitas coisas, ou essa carta dirigida a essa igreja vai nos ensinar muitas coisas, muitos princípios que talvez se aplique à igreja do século 21, igrejas que estão também aparentemente cheias de vida, mas que na verdade, se fizermos uma constatação espiritual, estão na mesma situação que a igreja em Sardes. Eu quero começar trazendo também um pouquinho de informação sobre a cidade de Sardes. Talvez você pense, para que eu tenho que saber sobre isso? Porque a gente vai perceber que em todas as cartas, não somente nessa carta à igreja em Sardes, Jesus ele fala ou direto ou indiretamente para aquela igreja a partir da situação em que se encontrava essa cidade. Então é bom a gente entender alguns pontos, algumas características dessa cidade, porque a gente vai entender melhor a palavra de Deus, a mensagem de Jesus àquela igreja e consequentemente vamos entender melhor a mensagem de Cristo para nós hoje. Então a cidade de Sardes foi construída 1150 anos antes de Cristo, e ela foi a capital do Império da Lídia, centro do Império Persa, um dos lugares mais ricos do mundo na época, até por conta das jazidas de ouro que essa cidade possuía. E um detalhe interessante é que essa cidade, ela ficava posicionada a cerca de uns 500 metros de altura, e isso dava àquela cidade uma proteção, e do ponto de vista militar, porque as sentinelas que ali estavam, eles conseguiam avistar se os inimigos chegavam ao longe ou não. Então eles se sentiam quase que invencíveis por conta disso. E apesar da cidade ter sido destruída por um terremoto
no ano 17, mais ou menos, depois de Cristo, houve ali um projeto de reconstrução, um investimento do império, e aquela cidade, quando essa carta foi escrita, ela já gozava de um certo luxo, as pessoas viviam bem, e sua principal atividade econômica, isso também é importante, a gente vai ver isso lá na frente, era o tingimento de tecidos, algo muito importante na época, que formou uma profissão muito conhecida, muito nobre, que era de Porfirópolis. A gente vai ver em Atos capítulo 16, por exemplo, Lídia, né, era uma Porfirópolis, uma especialista em tingir tecidos. E outra característica dessa cidade é que ela possuía muitos templos de adoração a deuses pagãos, como Ártemis, Cibele, Deméter e também Perséfone. Principalmente Ártemis era a principal deusa daquela cidade. Como eu disse nas ministrações anteriores, todas essas cartas, elas possuem uma estrutura padrão, que vem a ser primeiramente características daquele que envia a carta, que envia a mensagem, que é Jesus Cristo. A outra parte das cartas, dessa inclusive, é uma palavra de louvor, é um elogio que Jesus faz àquela igreja. A terceira parte já são repreensões por conta de erros e pecados. A parte seguinte se trata de alguns alertas e avisos em função desses pecados, para que haja um despertamento, para que haja um arrependimento daquela igreja. E por fim, existe aqui mensagens ao vencedor. O que Jesus promete àqueles que perseverarem até o fim e se tornarem vencedores. E aí fecha com essa expressão que dá título à série de pregações, que é: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, começando, seguindo essa estrutura dessas cartas, eu quero falar rapidamente sobre uma breve característica de quem manda a mensagem, que é Jesus. Se você acompanhar comigo aí, capítulo 3, versículo 1 diz assim: ao anjo da igreja em Sardes escreva: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Então Jesus se apresenta de duas formas: aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Essa expressão 7 Espíritos parece um pouco estranha. Talvez você pergunte assim: mas eu achava que era um Espírito só, o Espírito de Deus. O que vem a ser então esses 7 Espíritos? São 7 manifestações do mesmo Espírito, o Espírito Santo de Deus. A gente vai encontrar isso, por exemplo, em Isaías capítulo 11, versículo 2, que diz assim: repousará sobre ele quem? Sobre o ungido, Messias prometido, que nós sabemos que é Jesus. Então repousará sobre ele o Espírito do Senhor, conta comigo, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor ao Senhor. Ou seja, 7 manifestações do próprio Espírito de Deus. E Jesus se apresenta também como aquele que tem as 7 estrelas em suas mãos. O que significa isso? Significa que ele tem as igrejas em suas mãos. Quando fala as 7 igrejas, não retrata apenas as 7 igrejas do Apocalipse, mas nós bem sabemos que 7 na Bíblia tem um significado de perfeição, mas também de totalidade. Ou seja, Jesus, ele tem nas suas mãos, ele é dono de toda a igreja do Senhor Jesus é dele. Ele é Senhor da igreja, e se ele é Senhor, nós somos seus servos. Ele é o nosso dono, nós pertencemos a ele. E quando ele fala que ele tem, portanto, os 7 Espíritos e tem as igrejas, é porque nós somos dele, a igreja é dele, pertence a ele, ele é o nosso dono, e ele envia então o Espírito Santo, ele sopra o Espírito Santo sobre a igreja dele. Para quê? Para nos empoderar, nos dar poder, nos dar unção, nos dar condição de continuar a obra dele. Esse Espírito nos consola, mas também nos desperta, nos anima, nos exorta, nos corrige, nos fortalece, especialmente nos momentos difíceis. É assim então que Jesus se apresenta à igreja em Sardes. A segunda parte das cartas, e aqui tem uma curiosidade, porque nas outras cartas, a segunda parte são palavras de louvor, exceto Laodiceia, que não recebe louvor nenhum. Mas aqui existe uma inversão, contrariamente às outras cartas. Ao invés de Jesus, nessa segunda parte, tecer elogios, louvor àquela igreja, Jesus já começa
repreendendo a igreja em Sardes por algumas faltas, por alguns pecados. É interessante porque todos nós gostamos de receber elogio. Quem não gosta? Eu gosto. Elogio é bom, o ser humano precisa de elogio para se autoafirmar muitas vezes. Mas tem momentos que o elogio, irmãos, é a última coisa que nós precisamos receber. Tem momentos críticos, drásticos da nossa vida, que o elogio não vai nos salvar, não vai nos tirar de uma situação até de perigo. Pelo contrário, nós precisamos receber naquele momento uma palavra de repreensão. E foi isso que Jesus faz, porque naquele contexto onde aquela igreja estava vivendo, da forma como aquela igreja estava vivendo, naquele momento ela precisava ser despertada, ela precisava ser repreendida. Por quê? Porque segundo a palavra de Deus, aquela igreja estava num estado de morte, ela estava morrendo, ela estava perdendo totalmente a sua vitalidade, a vida. Então Jesus fala: ei, a primeira coisa que eu quero falar para você é isso. Talvez seja a necessidade, a nossa necessidade, a necessidade da igreja hoje. Talvez o que nós estamos precisando ouvir nesse exato momento não são elogios. O que nós precisamos ouvir hoje são palavras de despertamento, de vida. Porque talvez estejamos como aquela igreja em Sardes. É como um médico que acaba de ler um laudo de um paciente, e ele vê que aquele paciente vai morrer se nada for feito. A última coisa que esse médico vai falar é falar assim: olha, estou vendo aqui que o teu colesterol está muito bom, parabéns. Não, ele já vai direto ao assunto: olha, precisamos começar um tratamento agora, porque você está morrendo. Você está perdendo seus sinais vitais. É isso que Jesus faz. Eu costumo dizer que o melhor amigo, o melhor discipulador, o melhor pastor, o melhor pai e mãe, não é aquele que sempre fala aquilo que a gente quer ouvir, mas aquilo que a gente precisa ouvir. Muitas vezes nós precisamos de uma palavra de alerta. Eclesiastes capítulo 7, versículo 5, diz assim: é melhor ouvir a repreensão do sábio do que o elogio do tolo. E aqueles irmãos de Sardes, diferentemente das outras igrejas, eles não tinham judeus perseguindo a chamada sinagoga de Satanás, não tinha nenhuma seita herege entre eles, como os nicolaítas, por exemplo, não tinha nenhum ali apóstolo falso, não tinha ali nenhuma falsa profetisa, como Jezabel, por exemplo. Então, quais eram as repreensões de Jesus a essa igreja? Aquela igreja estava lá, segundo o texto que nós lemos, aparentemente viva, mas, conforme eu já disse, com uma certidão de óbito preenchida. É como uma pessoa que visivelmente, aparentemente está tudo bem, mas ela já tem decretado por um médico, por exemplo, uma doença tão grave que ela pode morrer a qualquer momento. Era assim que estava vivendo essa igreja. E quais são as repreensões que Jesus faz? Acompanha comigo aí na tua Bíblia. Apocalipse 3, no versículo 1b, ele diz assim: tem fama de estar vivo, mas está morto. Tem fama de estar vivo, mas está morto. Em outras palavras, aparentemente parecia ser uma igreja avivada, cheia de vida, mas era uma igreja que estava morrendo. Aquela igreja, na verdade, ela vivia de aparências. Como um cemitério muito lindo, eu conheço alguns, você olha assim, que lugar bonito, mas é um cemitério, não tem vida ali, só tem morte. Aqueles irmãos de Sardes, eles estavam mortos e não sabiam. Eclesiastes capítulo 9, 5 vai dizer assim: os vivos pelo menos sabem que vão morrer, mas os mortos nada sabem. Esses cristãos de Sardes eram como zumbis espirituais. Eu não sei se você gosta de série de zumbi, tipo Walking Dead, ou filmes sobre isso, mas o zumbi é aquela criatura que já morreu, mas ela tem aparência de vida, parece que tem alguns sinais de vida, mas está morto. Tem muita igreja que infelizmente são igrejas de Walking Dead, de zumbis espirituais. E o problema disso é que um zumbi, a única coisa que ele faz é matar outra pessoa para transformá-la em outro zumbi. Sabe como é que isso acontece na igreja? Você já viu aquele irmão, aquela irmã que fala assim: a igreja está tão desanimada, a igreja está tão fria, está tão não sei o quê. É um zumbi
tentando fazer o quê? Matar o outro, transformar o outro em zumbi também. Isso vai contagiando, isso vai matando pessoas. Eu imagino que estava acontecendo exatamente isso aqui nessa igreja. E aí, porque não tinha vida, porque eram zumbis espirituais, Jesus faz uma segunda repreensão. Ele diz assim, versículo 2b: verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença de meu Deus. E aqui tem uma coisa interessante, porque a gente vai perceber que essa igreja tinha obras, tinha culto, tinha ministério de louvor, de oração, de ação social, tinha tudo acontecia. Todavia, Jesus denuncia que não tinha integridade, que não tinha vida, não tinha verdade naquilo. Conforme João Calvino vai dizer, um dos pais da reforma protestante, ele diz o seguinte, que viver um cristianismo externo, ou seja, somente de aparência, não é suficiente para agradar a Deus. Porque, a menos que nossa fé promova uma mudança em nosso coração e em nossas atitudes, nos transformando em novas criaturas, não nos será de muito proveito. Em outras palavras, se nós não vivermos intensamente, de maneira íntegra, ou seja, de maneira inteira, que não falte nada, nós somos crentes faz de conta que segue Jesus, faz de conta que ama o próximo, faz de conta que ora, faz de conta que lê a Bíblia, faz de conta que tem comunhão com o Espírito. E é assim que muitos vivem. E o problema é que muitas vezes a gente não consegue discernir o crente íntegro do crente faz de conta. Outro grande homem de Deus, John Stott, ele vai dizer assim: qualquer atividade que desenvolvamos só será legítima se for feita como uma expressão, presta atenção, do nosso amor a Deus e do nosso amor ao próximo. Eu quero trazer uma palavra de conhecimento, porque na Bíblia, desde o Antigo Testamento, se você for lá em Êxodo, você vai ver Deus entregando a lei para Moisés. E ele entrega 2 tábuas, não é por acaso que eram 2. Uma parte dessa tábua significa o nosso relacionamento em relação a Deus. E a outra tábua significa o nosso relacionamento em relação ao nosso próximo, ao nosso irmão, à nossa irmã. E aí a gente vai ver Jesus lá em Mateus capítulo 22, 37 em diante, reforçando essa ideia. Porque ele resume todos os mandamentos, toda a lei. Esse grande mandamento: amai a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, o que define um crente legítimo, íntegro, não é aquilo que ele faz e parece que ele faz, a aparência. O que define a motivação que está no coração desse homem e dessa mulher é a lei do amor, aquilo que o motiva, a motivação que está em nosso coração, que vai determinar se fomos aprovados ou não por Deus. E aí eu preciso perguntar a você, meu querido, querida, que está vendo essa mensagem: qual tem sido a tua motivação de estar na igreja? Como tem sido o teu relacionamento com Deus e com o próximo? Algo que fica na aparência apenas, ou algo que faz parte da sua essência, algo que te move de uma maneira tremenda? E aí vem a terceira parte da carta, seguindo adiante, que são avisos, alertas a respeito da vida daquela igreja. Alguns puxões de orelha que Jesus faz à igreja em Éfeso. Acompanha comigo no versículo 2a. Jesus usa alguns verbos aqui. Primeiro, fique vigiando, ou vigie. Como eu disse, a cidade de Sardes, pela sua localização geográfica, era uma cidade quase que invencível do ponto de vista militar. Mas diz a história, comprovada por muitos documentos, que por 2 vezes a sua história, essa cidade foi invadida. Por quê? Porque os sentinelas que deveriam vigiar, eles vacilaram, eles dormiram no ponto. O inimigo entrou sorrateiramente durante a noite e conseguiu invadir e vencer aquela cidade. Muitas vezes nós pensamos que nós estamos seguros, mas nós estamos seguros numa espécie de religiosidade, de uma aparência. E aí, queridos, nós experimentamos os nossos maiores
tombos na fé, quando a gente acha que está tudo bem porque fazemos parte de uma comunidade, porque nós apenas frequentamos uma igreja, a falta de zelo, ela se torna um dos nossos maiores inimigos, um dos maiores inimigos espirituais. Quando nós não zelamos, através de disciplinas espirituais, através de alimento espiritual sólido, que são a leitura da Bíblia, a leitura de bons livros, que vai nos alimentar, através de uma vida de relacionamento com Deus, de oração, de fortalecimento mútuo entre irmãos. Quando nós não desenvolvemos essas disciplinas espirituais, nós estamos como aquelas sentinelas, num lugar talvez até privilegiado, mas estamos dormindo no ponto, correndo o risco de sermos atacados espiritualmente, do nosso coração ser invadido de brechas espirituais, serem deixadas para que o inimigo venha a nos afastar da presença e do poder de Deus. Não se constrói uma fé rica indo apenas uma vez na igreja, num culto, por exemplo, assistindo uma pregação e deixando uma vida de comunhão com Deus em branco. Eu costumo dizer que os cultos é como quando você vai num restaurante. Você vai num restaurante uma vez ou outra comer uma pizza ou uma comida que você gosta, mas o feijão com arroz é todo dia em casa. É tua vida com Deus, é aquilo que você constrói durante a semana. E aí você vem no domingo para a igreja para celebrar, para exaltar o eterno, para se unir junto com outros irmãos, numa atitude de ação de graça, de adoração. Mas você não pode abrir mão do arroz com feijão ali, todos os dias, buscando, se consagrando, se alimentando espiritualmente. Vigiar nesse aspecto é ficar alerta para que não seja surpreendido pelo inimigo da nossa vida, por Satanás. Um outro alerta que Jesus faz, uma outra repreensão, além de vigiar, ele fala: fortaleça o restante que estava para morrer. Porque Jesus via, ainda que a igreja estivesse quase morta, mas ainda não estava morta. Ainda restava um pouquinho de vida ali, ainda restava um pouquinho de fé, um pouquinho de reverência, um pouquinho desses elementos que nos unem a Deus. Ele fala: olha, a partir desse pouquinho se arrependa, a partir desse pouquinho começa a se fortalecer. Muitas vezes a gente está assim, fraco, mas quando nós clamamos ao Senhor, Ele pode aumentar a nossa fé, Ele pode restaurar a nossa condição de homens e mulheres íntegros diante do Senhor. O que não pode acontecer é nós nos conformarmos muitas vezes com a nossa situação que vivemos de desânimo espiritual, de letargia espiritual, de estarmos conformados em ver que se nada for feito a gente vai morrer espiritualmente, de conformarmos com o pecado, com sentimentos, com tentações e nada fazer. O Senhor fala: se você se despertar, se ainda houver uma disposição de voltar para mim, fortaleça, se fortifique no Senhor. Outro verbo que ele usa, versículo 3, vigiar, fortalecer e lembrar-se. A palavra diz: lembra-te, pois. Lembrar-se do quê? Do ensino que nós recebemos. Queridos, quando uma árvore chega no inverno, onde ela não recebe a luz do sol suficiente, ela vai buscar alimento na raiz. Muitas vezes vivemos invernos da alma, e naquele momento que aparentemente aquela árvore, aqui no Brasil a gente não consegue visualizar isso muito bem, mas em países do norte, na época do inverno, a árvore fica sem folha, sem fruto nenhum, fica seca, mas não significa que ela morreu. Por quê? Porque ela começa agora a buscar seu alimento da raiz. Assim somos nós. Em momentos difíceis nós começamos a buscar na raiz, na palavra, aquilo que nós recebemos lá atrás. Talvez você não ache sentido em tantas ministrações, porque nós estudamos tanto a palavra, porque tem célula, a gente tem que ler a palavra na célula. Por que a gente, nas reuniões, lê a palavra? Porque ali a gente está se alimentando. E nos momentos difíceis, é esse alimento que nós recebemos que nos dá condição de nós não morrermos, pelo contrário, continuarmos vivos, até que chegue novamente a próxima primavera e as coisas voltem a ficar bonitas novamente. Lembrar-se para quê? Para viver de acordo com a palavra e com a vontade de Deus. A palavra não é uma coisa só para ser lida, é para ser vivenciada.
Também o texto quer dizer que nós devemos exercitar nossa memória continuamente, a fim de não abandonarmos a verdade. Infelizmente, muitas igrejas estão morrendo porque esqueceram a Bíblia. Ao invés de ter uma pregação da palavra genuína, tem uma espécie de pregação de autoestima, autoajuda. Eu chamo de teologia coach. Ao invés de ter a prosperidade material, uma espécie de uma prosperidade emocional, o qual as pessoas dizem: olha, não tem pecado, você vai ficar se martirizando. Não existe pecado mais, não tem problema. É claro que o Evangelho restaura as nossas emoções, mas a gente não pode relativizar aquilo que a palavra nos ensina e a palavra nos alerta. E a palavra também, aqui, outro verbo que Jesus usa: vigiar, fortalecer, lembrar, guardar. Guardar aqui no sentido de proteger. Paulo vai dizer para Timóteo: olha, eu combati o bom combate, trilhei a carreira, completei a carreira e guardei a fé. Esse guardar aqui no sentido de proteger a fé. A palavra de Deus também diz: olha, guardei no coração a tua palavra, Senhor, para não pecar contra ti. Nós precisamos proteger a nossa fé. A nossa fé é um tesouro que precisa ser guardado nesse aspecto, para ela não sofrer influência de valores, de coisas que nos separam da presença de Deus. E por fim, Jesus usa um outro verbo que é arrepender. Arrependa-se. Arrependa-se. Arrependimento é uma disposição de mudar a nossa rota, uma rota errada, equivocada, que está nos levando num caminho de morte, e voltar para o caminho certo. Esse caminho certo tem nome: é o centro da vontade de Deus. E Jesus nos alerta, porque se não houver arrependimento, se não houver esses verbos, se você não vigiar, se você não se fortalecer, se você não se lembrar, se você não guardar a fé, se você não se arrepender, virei como ladrão, e você de modo nenhum saberá em que hora virei contra você. Provérbios 28:13 vai dizer assim: quem cobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que os confessa e deixa alcançará misericórdia. Eu não sei como é que está a sua vida espiritual. Talvez você esteja se sentindo muito fraco, mas isso não é para você desistir, para você se fortalecer, para você se arrepender, para que a sua fé seja renovada, seja reativada, para que você volte aos caminhos, à vontade, às promessas de Deus na tua vida. Eu profetizo isso sobre a tua vida, especialmente se você acha que você precisa disso, se você está se achando fraco na sua fé. A quarta parte dessa carta, aí sim, conforme eu disse, Jesus inverte aqui para Sardes. Normalmente ele faz elogio para depois fazer repreensão. Aqui, por uma questão de gravidade, de urgência, ele faz a repreensão primeiro e depois ele elogia. E tinha sim alguns motivos de elogio a essa igreja. Diz assim: mas também tens em Sardes umas poucas pessoas, algumas traduções diz algumas pessoas, que não se contaminaram, não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão vestidas de branco, porquanto são dignos. E aqui que é importante a gente conhecer algumas características da cidade, porque, conforme eu disse, essa cidade era conhecida economicamente por tingir tecido. E Jesus, ele, sabendo disso, ele vai falar: olha, vocês precisam que as suas vestes sejam brancas. Sardes era esse lugar onde as pessoas viviam de tingir tecidos, ou seja, elas ficavam sujas de tinta o tempo todo. Só que essa sujeira não era apenas por conta da profissão. Aqui Jesus, ele faz um link com a verdade espiritual, porque ele evoca uma sujeira espiritual. Ou seja, porque muitas pessoas, para que continuassem a ser aceitas na sociedade, até mesmo para fazer negócios, para ganhar dinheiro, para sobreviver, elas tinham que participar de rituais nesses templos pagãos, de Artemis e tantos outros. E Jesus então, ele chama atenção, ele fala: olha, abra mão disso. E era uma decisão muito difícil, porque as pessoas tinham que abrir mão do luxo, talvez do status social, mas esse era o preço, para que elas pudessem ser purificadas.
E Jesus promete, olha, aquelas poucas que tomaram essa decisão corajosa de abrir mão desse convívio com as coisas do mundo, não coisas de relacionamento de trabalho, mas a influência, porque muitos faziam esses negócios nos templos, comiam comidas consagradas, ou seja, roubavam a santidade, destruía a consagração. Jesus vai falar assim, olha, elas andarão comigo, vestidas de branco, pois são dignas. A gente sabe que a cor branco na Bíblia, no Evangelho, ela significa não só pureza, mas também alegria, vitória, mas acima de tudo, símbolo da redenção. Em outras palavras, continue firme comigo. Não abra mão da sua fé, protege. Essas pessoas ainda, segundo o texto, são chamadas de dignas. Entenda uma coisa, não são dignas pelo esforço que elas faziam. Tem gente que acha que vai ser salva pelo número de cesta básica que doa, pelo número de vezes que vai à igreja. Não. Isso é um equívoco. Nós somos salvos pela graça de Deus. O mérito é todo de Deus, de Jesus Cristo que morreu. Mas isso nós alcançamos pela fé. Então quando ele fala que são pessoas dignas, foram pessoas que não abriram mão da sua fé em Cristo Jesus. Que você se encontre nessa posição de um homem ou mulher digna, que mantém ativa a sua fé, especialmente nesses dias tão difíceis que nós estamos vivenciando hoje em dia. A quinta parte da carta, já partindo para o final, sempre é uma promessa ou promessas dirigidas àquele que é o chamado na Bíblia de vencedor. Versículo 5 diz assim: o vencedor será assim vestido de branco, de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida, pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Um detalhe interessante que eu não falei nas outras ministrações, que essa palavra vencedor, Nikon em grego, daí vem o nome da empresa, é aquele vencedor que vence uma guerra, que ele sai vencedor de uma batalha. Então aqueles que são vencedores dessa batalha que nós enfrentamos, essa luta que Paulo vai dizer que é o homem interior, ele tem, consigo mesmo, a carne, ou seja, a alma, as nossas vontades, desejos, lutando contra o espírito. Paulo chega a falar, olha, o bem que eu quero fazer, nem sempre eu faço. Então quem sai vencedor dessa luta, dessa batalha, recebe algumas promessas do Senhor. E aqui a igreja de Sardes, ele vai falar algumas. Primeiro, vestiduras brancas. Vai receber vestes brancas. O que significa isso? Apocalipse 7, 13 e 14. E só um detalhe, porque todas essas expressões, todas essas promessas que Jesus faz tem a ver com a salvação eterna, com a vida em abundância e a vida eterna. E a primeira que ele usa são vestiduras brancas. Apocalipse capítulo 7, versículo 13 e 14, diz assim, num texto chamado de visão dos glorificados: um dos anciãos tomou a palavra e me perguntou: quem são e de onde vieram estes que estão vestidos de branco? Respondi, João dizendo, o Senhor sabe. Então ele, o ancião, me disse: estes são os que vêm da grande tribulação, que lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Aleluia. A segunda promessa, ter o nome escrito no livro da vida. Ainda em Apocalipse capítulo 20, 11 em diante, um texto que fala sobre o juízo final de Deus. Diz assim: ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. O mar entregou os mortos que nele estavam, a morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Apocalipse 21, 27, falando sobre a nova Jerusalém: nela não entrará nada que seja impuro, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. E a terceira promessa, também com aspecto escatológico, é o nome confessado por Jesus.
E aqui Jesus já havia dito isso em Lucas capítulo 12, versículo 8 e 9. Digo-vos ainda, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas o que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Mediante essa palavra, é que nós normalmente convidamos as pessoas a confessarem Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Porque quando nós confessamos Jesus como Senhor da nossa vida, diz a palavra de Deus que Ele confessa o nosso nome a Deus, para nos dar salvação, para nos dar vida eterna. Eu espero que você, aí na sua casa, se ainda não fez isso, que você possa confessar Jesus como Senhor da sua vida. Porque existem promessas àqueles que confessarem esse Jesus como Senhor e Salvador, porque será confessado diante de Deus. Quando vier o grande juízo, e nós estamos colhendo alguns sinais, Ele vai lembrar do seu nome e vai dizer: não, Ele ali, Ele já te confessou, Senhor. Pai, Ele é teu, Ele já te confessou como sendo seu filho, sua filha. E aí a promessa diz que nós teremos vestes brancas, nós seremos lavados pelo sangue do Cordeiro. Engraçado, né? Porque sangue é uma coisa que suja, às vezes a marca nem sai direito, mas o sangue de Cristo Jesus nos lava, nos purifica e torna a nossa vida, essa veste branca não é uma roupa, é o estado de vida, uma vida de pureza, de alegria, de paz. E nós teremos o nosso nome escrito no livro da vida. E a última parte dessa carta, a última parte dessa palavra é: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Está lá no versículo 6. A gente percebe então nessa palavra que a maioria dos membros dessa igreja, da igreja em Sardes, estava morta, corrompida pelo pecado, apesar de uma aparência santa, apesar de uma aparência piedosa. E apenas uma minoria, algumas poucas pessoas, foram consideradas dignas pelo Senhor Jesus. E eu te pergunto: e nós? E você? De que parte você está dessa história? Você está com aqueles que pode ser até a maioria, que aparentemente são servas de Deus? Ou você está do outro lado, talvez uma minoria, mas que podem ser chamados de dignos, de íntegros, e que serão os vencedores? Que todos nós possamos nos encontrar como homens e mulheres dignos, e que naquele dia o Senhor possa confessar o nosso nome diante de Deus. Vamos orar em nome de Jesus. Se você puder, feche seus olhos, feche teu coração, feche os seus olhos, coloca a mão no teu coração. Feche teu coração, não, abre teu coração, né? Para orarmos, pedindo ao Senhor que nos visite nessa noite. Visite a tua família, visite a tua casa, e acima de tudo, visite o teu coração. Vamos orar. Senhor, aqui estamos mais uma vez, ó Pai, diante da tua palavra, da tua mensagem. Talvez uma mensagem dura para alguns, mas como bem vimos aqui, ó Pai, para aquela igreja não era tempo de elogio, era tempo, ó Pai, de urgência. Talvez, Deus, estejamos vendo sinais esses dias, também de uma urgência de voltarmos o nosso coração de maneira íntegra, completa, inteira para o Senhor. Talvez estejamos como esses homens e mulheres de Sardes, ó Pai, apenas uma parte da nossa vida esteja voltada para o Senhor, mas outra parte esteja voltada ainda para as coisas do mundo. Ainda não abrimos mão de coisas que tem nos afastado de Ti, e tem, ó Pai, dado subsídio, brecha, para que o inimigo venha, ó Pai, nos acusar, nos enfraquecer. E nós sabemos qual é o plano do nosso inimigo nessa vida, porque se o Senhor veio para trazer vida e vida em abundância, Ele veio para matar, para roubar e para destruir. E eu creio, ó Pai, que o Senhor tem nos dado oportunidade, ó Pai, ainda que fracos, ainda que moribundos da fé, de nós, ó Pai, vigiarmos, nos fortalecermos,
de nós guardarmos, ó Pai, e protegermos a nossa fé, de nós nos lembrarmos, ó Pai, Deus, de tudo aquilo que nós ouvimos, de experiências do passado, de quem nós éramos, ó Pai, quando estávamos no mundo, Senhor. E lembrarmos, ó Pai, especialmente nesse tempo de Páscoa, que ainda, ó Pai, que tenha havido, ó Pai, uma noite de treva, ainda que tenha havido, ó Pai, um dia de terror naquela cruz, mas o final da história é a ressurreição, é a vida eterna que está prometida para cada um de nós. Que possamos, ó Pai, naquele dia, que o Senhor chamar a sua igreja triunfante para, ó Deus, viver eternamente contigo. Que o nosso nome esteja, ó Pai, escrita no livro da vida, Senhor. Que o Senhor possa, Pai, narrar o nosso nome, confessar o nosso nome diante de Ti, ó Pai. E que o nosso nome nunca, Pai, venha sair desse livro. Deus, nos ajuda, Senhor. Nos fortalece, ó Pai, para que o nosso nome esteja no rol, ainda que de poucos, mas de homens e mulheres íntegros e dignos. Longe de nós, ó Pai, de sermos a maioria, ainda que sejamos a minoria, mas a minoria com Deus sempre vai ser vencedora. Nos ajuda, nos fortalece, Senhor, e que essa mensagem possa realmente falar e continuar falando ao nosso coração. Essa é a nossa oração, Pai, e fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a tua vida, que você tenha uma Páscoa, apesar, de toda essa situação que estamos vivendo, mas uma Páscoa abençoada. Deus abençoe a sua família, Deus abençoe as crianças, adolescentes, jovens, adultos. E mais uma vez lembrando, que nós estamos em 40 dias de jejum e oração. Estamos compartilhando devocionais diários durante esses 40 dias. Acesse o nosso canal, essas devocionais no nosso canal do YouTube. Lembrando sempre de você curtir o vídeo, de você acionar lá o sininho para você receber as notificações de novos conteúdos, inclusive essas devocionais. Compartilha com alguns amigos, irmãos na fé, para que você seja alimentado através dessa campanha, dessas devocionais. E lembrando também que você que não ofertou, não dizimou, você pode fazer isso através da conta corrente que está aparecendo aqui, ou então trazendo aqui no templo também sempre às tardes, de 2 às 18, ok? Deus abençoe sua vida, mais uma vez, feliz Páscoa. Que Deus te abençoe e te guarde, que a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e que a unção e a consolação do Espírito Santo seja sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém.